parecem como uma impossibilidade de perceber algumas relações e o nexo entre certas situações. É como se, ao não operarmos com a categoria do colonialismo, nós estivéssemos prejudicados na nossa capacidade interpretativa da experiência. Porque, efetivamente, a categoria do colonialismo nos constitui muito mais do que nós estamos dispostos, talvez, a admitir, assim. Deve ter alguma coisa, afinal de contas, né? São 400 anos de dominação colonial. Né? Afinal de contas, são 400 anos de dominação colonial. O caso brasileiro é um pouco mais grave. O colonialismo entre nós, ele precisa ser um capítulo especial do colonialismo latino-americano. Porque não teve um país latino-americano que não fez a sua guerra da independência, a sua luta da independência, onde a nacionalidade não se afirmou através da disputa com a metrópole pela liberdade, pela independência. E no Brasil nós tivemos um negócio de pai e filho, exceto lá a minha Bahia, né, onde os portugueses se aquartelaram e cismaram que iam fazer lá um polo de resistência. Então, o único lugar no Brasil onde efetivamente existiu luta pela independência do Brasil, guerra pela independência do Brasil, sangue foi derramado pela independência do Brasil, né, foi lá na Bahia, né, sendo 2 de julho a data comemorativa do orgulho baiano de que eles pegaram nas armas e enfrentaram os exércitos portugueses que lá estavam se recompondo no intuito de manter um enclave da metrópole aqui no Brasil, de manter uma área de fidelidade à coroa portuguesa aqui no Brasil. Mas foi um negócio de pai para filho, foi um negócio de pai para filho, foi um combinado de pai para filho, não é? Da mesma forma que quando o fundador do Império Brasileiro, Pedro II, é chamado para assumir os negócios da metrópole, aqui deixa o seu herdeiro, né? Mais uma vez num negócio de pai para filho, não é? E não por acaso nós brasileiros também fomos o último dos países latino-americanos a rompermos com o sistema escravagista como recurso fundamental da dinâmica econômica do país. Então, são dados que, de alguma forma, estabelecem as formas de sentir, as formas de ser, as formas de pensar, e o fazem de uma forma opaca, de uma forma que nós não temos, se não fizermos o esforço, se não tivermos a disposição, se não acionarmos a intencionalidade reflexiva, certamente todas essas dimensões permanecerão coexistindo na nossa experiência social, e depois nós não conseguiremos entender por que é que as coisas aqui são como são, não é? O colonialismo marca distintamente todos os países da América Latina. E quando se fala de colonialismo, é preciso colocar em questão, talvez, a marca fundamental desta relação de dominação colonial, que é a produção, a formatação dos modelos de pessoas que podem existir numa determinada sociedade. Os humanos que existem numa determinada sociedade. E os humanos que nós produzimos na América Latina, obviamente são humanos subordinados a certos modelos de humanidade, que o Lula outro dia, num brilhante e numa tradução feliz
que é um grande comunicador, o Lula, numa tradição feliz, quando ele falava da crise econômica, ele diz assim: essa crise se produziu, essa crise é crise de gente loura de olhos azuis, é lá que se produziu isso, né? O Lula é muito sensível, ele traduz essa dimensão de dizer que nós efetivamente passamos por um processo de dominação colonial que não foi superado com a independência nacional, ou não foi superado com as independências nacionais, sejam as de pai para filho como a nossa, seja as feitas através dos recursos das lutas pela independência, de que nós nos mantemos efetivamente filiados a um projeto civilizatório extremamente problemático, e nós nos identificamos com esse projeto civilizatório. E nós somos incapazes de fazer a crítica desse projeto civilizatório, e nós somos aderidos a esse projeto civilizatório. Estou me referindo ao projeto civilizatório greco-romano, judaico, cristão, europocêntrico, branco, de um conjunto de países que no século IX e no século VIII eram de longe países sem nenhuma importância econômica ou política no mundo, no globo, no planeta, aquele conjunto de paizinhos que constituem ali o que é hoje a Europa unificada, não tinham significado no século X, no século VIII, século IX, século X, não tinham significado político. A emergência do projeto civilizatório do Ocidente se dá exatamente aí pelo século VIII, século IX. Mas até então eram os povinhos mal arrumados, mal enjambrados, muito parecidos talvez com os latino-americanos, talvez fossem eles àquela época, povos sem muito o que oferecer. Mas esse projeto civilizatório, ele logrou produzir uma dominação planetária, e ele tem algumas das suas características que são características extremamente sedutoras. Primeiro, ele é um projeto desde sempre imperialista, pela fé ou pela espada, e foi assim que ele se apropriou das terras continentais desta América hoje latina, e foi com esta vocação, com esta disposição de que ele produziu a dizimação das populações autóctones. Produziu e continua a produzir até hoje. Produziu e continua produzindo hoje a dizimação das populações autóctones, não é? Foi assim que esse projeto civilizatório de natureza imperialista, com a artimanha de que existe o universal da humanidade, e que o modelo do universal da humanidade é a sua imagem e semelhança, esta é a grande artimanha do projeto civilizatório do Ocidente, não é? E às vezes eu me pergunto, nós ocidentais, eu sempre quando falo nós ocidentais, nós hegemonizados pelo projeto ocidental, e eu sempre quando se trata dos países latino-americanos, dos países periféricos, não só da América Latina, mas também da África e todos, eu digo, mas que relação curiosa nós estabelecemos com esse projeto civilizatório? Que inconsciência nós temos, por exemplo, do que nos constitui, a professora do Amazonas falava aqui hoje mais cedo, do que nos constitui na nossa dimensão indígena. Que relação distante mantemos nós, os intelectuais, Darcy Ribeiro, saudosa exceção, mantemos com o nosso tributo, com a dimensão constitutiva dessas populações nativas no nosso momento presente. E no caso brasileiro, distintamente dos outros países latino-americanos, com o componente africano acionado através de um empreendimento econômico de exploração colonial, e que trouxe para o nosso país vários milhões de negros africanos, que também nos constituem. Nós somos o país de fazer uma lei há 4 anos atrás, fazer uma lei para dizer que tem história da África na escola.
Olha que coisa curiosa, você não acha isso fantástico? Um país que tem que ter uma lei para falar da história da África, por lei, entendeu? Nós só falamos da história da África por lei, tá certo? Porque afinal de contas, esses africanos não valiam nada, eram peças de carro, peças de trabalho, eram animais de carga, né? Peças, tratados como peças. E sempre é importante perguntar o que resta em nós desta noção de que as pessoas que são afrodescendentes têm ainda algo desse desvalor tão profundo que lhes era atribuído como humano, como pessoas. Né? O que temos ainda hoje em nossas formas de subjetivação. Outro dia eu disse numa aula, quando eu era criança, não faz muito tempo atrás, eu vou colocar a data, há uns 45 anos atrás, quando eu era criança, a minha geração conviveu com pessoas coexistindo com pessoas que tinham vivido a realidade da escravidão. Não é espantoso? Para os mais jovens talvez possa parecer muito longe, mas eu estou dizendo assim, eu posso dizer para vocês, quando eu nasci ainda existia gente que tinha sido escravo nesse país. Eu fico espantado com isso. Quando eu nasci existia gente que tinha sido escravo ainda, que estava viva entre nós, entendeu? Que estava fazendo ainda, estava circulando aí entre nós. Isso é para dizer de quê? De que são 112 anos de abolição da escravatura e de que pode fazer lei, mas a subjetividade não é por decreto, não é por lei. A subjetividade, ela é engendrada. Norbert Elias nos ensina, o processo civilizatório, ele se dá de forma geracional ao longo do tempo e dos constrangimentos que cada grupo humano e cada sociedade é obrigada a enfrentar, e é assim que se produzem as pessoas, os constrangimentos, os contingenciamentos societários, políticos, econômicos, geográficos, os desafios da produção das pessoas em certos contextos, é que vão moldando as formas de sentir, as formas de ser, as formas de pensar. Então, estou trazendo o exemplo da nossa relação com a herança escravocrata. Eu digo para vocês, existe uma herança escravocrata não analisada na subjetividade de cada brasileiro. Analistas de plantão que gostam de analisar tantas coisas, será que dá para olhar e perguntar o que há de recalcado? O que há de recalcado nas relações que nós estabelecemos com essa história real e concreta desse país, desse continente? O que é que essa pertença estabelece para nós como desafio? Psicólogos de plantão, não existe subjetividade que não tenha sido produzida na história concreta da vida das pessoas. E a história concreta da vida, nossa vida, da vida dos que estamos aqui nesse auditório, e de todos, a história concreta das nossas vidas é a história concreta de sermos de um país periférico, colonizado durante 400 anos, marcado por uma dimensão de um regime escravocrata único, singular, sem igual no mundo. Eu tentei explicar uma vez, numa palestra no México, o que era cabelo ruim. Todos vocês são brasileiros, isso é uma coisa que só brasileiro sabe o que é. Está aqui um elemento folk da cultura brasileira. Em lugar nenhum do mundo você consegue explicar o que é cabelo ruim. Você não consegue explicar o que é cabelo ruim, não existe, é inexplicável. Crespos, lisos, frisados, lisados.